Milionário fica chocado ao ver filho reconhecer mendigo como irmão perdido na hora. Beatriz nunca imaginou que uma tarde cinzenta no centro de São Paulo pudesse virar um pesadelo enigmático. Nos seus 30 e poucos anos, ela carregava no rosto a determinação que só uma mulher que enfrentou perdas profundas tem, especialmente agora, depois da morte de Arthur, seu marido. Um empresário milionário respeitado, mas envolto em segredos que pareciam crescer a cada dia que ela tentava entender o que ficou dele. Seu apartamento no edifício Copan, cheio de quadros caros e móveis berrantes, parecia uma caixa forte vazia. Um relicário das perguntas que corriam na cabeça dela, sem resposta. E foi ali, no meio desse turbilhão, que João, seu filho de 8 anos, sensível demais para pouca idade, apontou com os olhos brilhando de uma certeza absurda para uma figura que Beatriz mal tinha notado antes. Rafael. O menino estava sentado na calçada, descalço, de roupas surradas, com a pele tão. Rafael não era um garoto comum. Tinha algo nos olhos, uma profundidade assombrosa, uma sombra quando ele cruzava o olhar com o de João que fez a cabeça dela girar. No meio daquele caos, ainda ecoava a voz de João. Eu sei que ele é. Eu sinto. O contraste no cenário da cidade era brutal. Logo ali, no coração pulsante e sujo de São Paulo, onde carros buzinavam e vozes se misturavam com sirenes, concentração de luxo e miséria se chocavam em cada esquina. Beatriz sabia das desigualdades, mas aquela visão pela primeira vez a atingiu diretamente. A possibilidade de que Arthur, o marido que ela julgava conhecer, tivesse uma vida escondida, cheia de encontros com pessoas como Rafael. E pior, que Rafael pudesse ser fruto disso. Mas não era só isso. Em conversas silenciosas na noite, com o som abafado da chuva batendo na janela, uma mulher aparecia na mente de Beatriz repetidamente. Luciana. Uma figura misteriosa do passado de Arthur, do que seu marido escondia bem entre os documentos. O medo voltou, mas também uma chama difícil de apagar. Ela teria que ir atrás da verdade. Entrar naquele labirinto sombrio que seu marido deixou. Detetive da própria vida, mãe que recusava desistir mesmo quando tudo ameaçava despedaçar seu mundo. Naquele instante, no meio daquela confusão entre amor, perda e revelações terríveis, ela sentiu o chão desaparecer um pouco. O que João dissera poderia destruir tudo o que restava da família. Mas, e se fosse verdade? Uma parte de Beatriz queria proteger o filho da dor. A outra implorava para entender o que realmente acontecera com Arthur. Quem era realmente Rafael? Como Luciana entrava nessa história? E o que mais ela ainda não sabia? O relógio marcava os segundos com um som agoniante enquanto Beatriz fechava a porta do apartamento e olhava para fora, para a cidade que nunca dormia, cheia de sombras ocultas. Ela sabia que aquela noite era só o começo de uma investigação que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. E então, como Asmê. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beatriz fechou a porta do apartamento com tanta força que o eco virou um grito abafado no silêncio do corredor. As mãos tremiam tanto que a chave quase caiu no chão. O coração parecia um tambor frenético martelando no peito, pesado como uma pedra. Lá fora, a chuva fulminha engolia os sons da cidade, mas dentro dela uma tempestade ainda explodia. João segurava. Beatriz sabia que não podia deixar a estranha sensação de dúvida ganhar a casa. Mas algo no olhar dela, mesmo dúbia, queimava. Insistia. Precisava saber. No dia seguinte, ainda debaixo de um céu cinza e encoberto, Beatriz saiu por ali, perto da avenida, procurando por Rafael. Encontrou o menino no mesmo canto, tão quieto, tão solitário. Respirou fundo. Oi, Rafael, chamou, o tom hesitante.
Ele levantou a cabeça, olhou para aqueles olhos fundos que pareciam borrar o mundo lá fora. Você é meu irmão? Perguntou João, sem piscar, com o pé descalço batendo no chão arenoso. Rafael nada respondeu. Calado, virou o rosto. Beatriz sentiu um nó na garganta. Era como se cada pedaço do passado que ela construiu estivesse desmoronando ali. No mesmo instante, o celular de Beatriz vibrou com um número desconhecido. Atendeu a voz trêmula. Senhora Beatriz, disse do outro lado uma voz rouca, masculina. Eu sou o advogado do Arthur. Tem algo que a senhora precisa saber, urgentemente. O silêncio pesou. O que é? Ela perguntou, o ar quase faltando. Sobre Rafael e Luciana. Antes que ele continuasse, um grito cortou a rua. Um barulho seco, molhado. Beatriz congelou. Os olhos arregalados saíram das lentes do telefone e correram para a esquina da rua. Um homem caiu no chão, ensanguentado. O rosto dele era igual o de João, igual o de Arthur, igual o de Rafael. Ela correu até o corpo. O homem, jovem, uma tatuagem com as iniciais AM no pulso, as mesmas iniciais de Arthur Menezes, seu marido. Estava morto ali, na calçada, o sangue se espalhando em poças negras e vermelhas, misturando com a chuva fina. Uma multidão começou a se formar. Murmúrios atravessaram os becos, rostos curiosos e assustados olhavam a cena. É ele? É o filho perdido? Alguém murmurou. João agarrou a mão da mãe com força, os dentes cerrados, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu sabia! Eu sabia que ele estava em perigo. Naquela hora, Beatriz sentiu uma verdade que doía mais que qualquer golpe. Rafael não era só um irmão perdido. Ele estava fugindo, fugindo de algo muito maior. Alguém que poderia ter acabado com ele e que agora fizera isso diante dos seus olhos. O telefone reapareceu na mão dela, tremendo. Do outro lado, o advogado falou num sussurro entrecortado. Preciso contar tudo, Beatriz. Arthur, ele não é quem você pensa. E Rafael, ele não é só filho dele. É muito mais perigoso do que dizem. Ainda segurando o corpo no meio da rua, com a chuva colando os cabelos na testa, Beatriz soube que estava no centro de algo impossível. Algo podre e escuro que iria destruir tudo. Sua família, seu passado, sua mente. João olhou para ela desesperado, a voz quase um rosnado. Mãe, ele mentiu para você, para nós. O papai mentiu. E naquele instante, Beatriz percebeu que não só a verdade estava por vir, a própria vida dela estava prestes a ser arrancada do chão, virada de cabeça para baixo, numa história que ela jamais escolheria contar. Mas antes mesmo de conseguir levantar o corpo do rapaz, o telefone caiu no chão. As luzes da rua piscaram e um carro preto, rápido demais, desapareceu na esquina com um ronco pesado. Por trás do tumulto, uma voz na multidão gritou. Cuidado, Beatriz! Eles estão vindo atrás de você também! Ela engoliu seco, os olhos vasculhando o escuro da cidade. Pois agora a pergunta que queimava era só uma. Quem, afinal, estava atrás dela? E porquê? O carro preto sumiu na esquina, mas o medo continuava grudado na pele de Beatriz, queimando na nuca, enquanto ela segurava o corpo frio espalhado na calçada. O sangue ainda escorria, misturando a chuva com a sujeira do concreto. Em volta, a multidão só crescia, um turbilhão de olhos assustados, vozes baixas e sussurros que pareciam carregar condenações invisíveis. João não largava a mão da mãe. O rosto dele estava inchado, traços tão frágeis de uma infância perdida antes mesmo de começar. Mãe, porque ele? Por que fizeram isso? A voz chegou falha. Engolida pela angústia, um grito mudo sufocado dentro do peito. Ela sentia o chão despencar embaixo dos pés, uma escuridão molhada que ameaçava engolir tudo. Olhou para o corpo com aquele olhar desesperado que só uma mãe sabe ter. Raiva, medo, culpa, tudo misturado num punho apertado que batia no peito. De repente, um movimento do corpo chamou sua atenção. Um tremor fraco, quase imperceptível, vindo dos dedos do rapaz ensanguentado. Ela ficou paralisada. O que era aquilo? Ele estava vivo ou era apenas o impulso final da vida deixando o corpo? Socorro! Alguém chama uma ambulância! Gritou uma mulher perto, tentando ajudar. Mas Beatriz já sentia algo diferente. Fechou os olhos,
tentando montar as peças rápidas demais para seu cérebro. O filho do marido morto. Quem era aquele homem? Quem tinha coragem de matar tão perto do apartamento dela, enquanto ela segurava essa bomba toda na mão? O celular voltou a vibrar entre seus dedos trêmulos. Ela atendeu, a voz rouca outra vez. Senhora Beatriz, precisa ouvir isso. Agora. Respirou fundo, consciente que aquela ligação poderia ser a linha tênue entre a verdade e o abismo. Fale. Há algo que o Sr. Arthur nunca quis que você soubesse. Rafael não é filho dele. Nunca foi. Beatriz congelou. As lágrimas já vinham rápido, cortando o rosto, bochechas marcadas pela chuva fina. Tudo que ela acreditava, tudo que aquele menino João sentia, o que ela mesma sentia, estava desmoronando num instante. Como assim? Ela engasgou. A Luciana, ela está viva. E não é apenas a mãe do Rafael. Ela e Arthur, eles nunca tiveram um filho juntos. Rafael foi adotado, sim, mas não da forma que pensam. Naquele instante, um vulto se aproximou. Alguém da multidão afastou-se, passo a passo, até o rosto aparecer diante dela. Era um homem conhecido dela, o próprio advogado. Mas os olhos dele, que antes transmitiam apenas calma profissional, agora tinham um brilho louco, desesperado. Beatriz, você precisa fugir. Não tá segura. Eu menti. Não sou advogado do Arthur. Ele engoliu seco. Eu sou o Rafael. O coração dela deu um salto brutal. Rafael? O menino da rua? O menino que João chamava de irmão? Mas como? O advogado, o homem à sua frente, era um adulto de olhos profundos, marcados pela vida. O irmão perdido? Ela recuou, querendo escapar, mas as pernas não obedeciam. Os pedaços da verdade se desmontavam na frente dela, tiros de dúvida que rasgavam sua sanidade. Eu não digo isso por acaso, continuou Rafael com voz mais dura. Nunca foi só um segredo entre Arthur e Luciana. Eles me esconderam, sim, mas porque eu sou um perigo. Para você, para João, para todos que se envolvem nessa família. Beatriz sentiu o estômago revirar. Você tá falando de perigo? Que perigo? Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Cuidado! Todos olharam para trás, para a entrada da viela. Um homem desceu correndo, arma em punho, olhos em chamas. Sem pensar, Rafael se jogou para proteger Beatriz, tomando o tiro no peito. O som foi seco, assustador, o impacto brutal, arrancando um grito desesperado dela. João gritou. Não! A força da dor do filho quebrando qualquer barreira de silêncio. Rafael caiu no chão, olhos fixos em Beatriz, um último suspiro fugindo entre os lábios. Preciso que confie em mim. Eles não são o que parecem. A vida deles corria ali, pingos vermelhos no asfalto. O coração de Beatriz rachando ao meio. Enquanto ela segurava o corpo daquele homem, que mais confundia do que ajudava, a multidão sumia aos poucos. As vozes se tornando sussurros tão baixos que parecia o mundo desabar em silêncio. E no fundo, a única certeza que sobrava era uma pergunta ainda mais aterradora. Quem afinal eram eles? E por que tanto sangue tinha que passar para que a verdade aparecesse? A cidade continuava viva lá fora, mas dentro do peito dela, tudo estava morto, ou pelo menos começando a morrer, e a ficha caía grudando, lenta demais, quase impossível de aceitar. Beatriz olhou para o céu pesado. Se sente um medo, as gotas de chuva lavando o rosto do homem, e soube, nada mais seria. Nem a família, nem a verdade, nem ela mesma. O que tinha começado como um mistério de sangue, agora era um labirinto de mentiras, traições e perigos que viam para destruir todo mundo. E no meio daquele caos, uma coisa ficava clara. O inimigo estava muito mais perto do que ela jamais imaginara. Beatriz segurava o corpo frio de Rafael, como se ali estivesse também o último pedaço de si mesma. A chuva não dava trégua, lavando o rosto dele, deixando as gotas escorrerem, misturadas com o sangue que manchava o concreto. A multidão ao redor começava a se dispersar, mas o silêncio que caiu sobre a rua
parecia esmagar até as vozes mais desesperadas. João, agarrado na mão da mãe, tremia como uma folha ao vento. Aquela confusão toda parecia um pesadelo que se arrastava sem fim, até que um som seco abafado cortou a calma sufocante da noite. Uma batida forte na porta do apartamento de Beatriz fez o sangue pulsar ainda mais rápido em suas veias. Ela ergueu a cabeça, o corpo trêmulo, e... Beatriz! A voz saiu arrastada, grave, quase rouca. Tem que me escutar, é urgente! Ela hesitou, mas o medo apertando o peito foi maior. Escutou-o entrar, sem saber se confiava ou se era o prenúncio de algo ainda pior. O homem tirou o capuz e, para sua surpresa, ali estava Arthur. Ou pelo menos, alguém com seu rosto. Só que nos olhos havia algo frio demais para ser ele. Beatriz engoliu em seco. Mas como? Você está morto! O eco das palavras parecia falso. Uma mentira pronunciada na esperança, errada de acordar de um sonho ruim. Eu não morri. A voz soou baixa, quase um sussurro ameaçador. Nem perto disso. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todo o passado, as lembranças, as lágrimas, os segredos estavam ali, desmoronando de novo. Eu nunca fui o Arthur que você pensou conhecer. Tudo foi um teatro, uma mentira bem ensaiada. E Rafael, o menino na rua, ele nunca foi meu filho. Porque eu sou o Rafael. Beatriz congelou. O corpo dela tremeu, a respiração falhou, as mãos caíram ao lado do corpo estendido no chão. Você tá me dizendo que o homem que você matou agora era o verdadeiro Arthur? A voz dela saiu arrastada, um fio tênue tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça. Ele sorriu, meio torto, a sombra da noite desenhando no rosto um misto de triunfo e loucura. Ele precisou desaparecer para que eu pudesse viver a vida que ele roubou. E tinha que parecer um acidente, para ninguém levantar suspeita. O coração de Beatriz batia tão forte que parecia que iria explodir. E João, e eu, o que somos para você? Ele deu um passo à frente, aproximando-se com olhos fixos nela, que pulavam em terror. João é seu filho, mas não dele. Você carregou dentro de você um fantasma. Eu vim para recolher o que é meu. E você nunca vai entender quem é realmente o inimigo. Nesse momento, o celular de Beatriz vibrou freneticamente numa mesa ao lado. Ela tentou alcançá-lo, mas ele caiu no chão, espalhando um arquivo de fotos. Ela viu uma imagem na tela. João, de costas, com um capuz. Mas havia algo estranho. O reflexo num espelho atrás dele mostrava outro menino, igualzinho a Rafael, e mais uma figura encapuzada segurando uma arma. Beatriz levantou o olhar, mas já era tarde demais. O que parecia ser o fim só estava começando. Por trás da porta, um som breve, mas autoritário. Uma voz firme, fria, disse: "Parem com isso agora. Beatriz, você não entende o que está em jogo e quem você está deixando entrar na sua casa." A figura de uma mulher surgiu na entrada. Seus olhos, negros e implacáveis, estavam fixos no homem que dizia ser Rafael. "Você traiu todo mundo. Você transformou nossa família num palco de assassinatos e mentiras." Beatriz sentiu as pernas quase cederem, o nó na garganta apertar. Tudo o que ela acreditava, o amor, a lealdade, até o próprio medo, parecia ser apenas parte de um jogo cruel que ela nunca teve chance de vencer. A mulher deu um passo à frente, tirando o capuz para revelar um rosto que Beatriz conhecia muito bem. Era a tal Luciana. E de repente, tudo se encaixou e o mundo desabou na sua cabeça. Tudo isso foi planejado para manter você cega. E agora, Beatriz, é hora da verdade. Mas ela não vai salvar ninguém. Só vai destruir. Um silêncio mortal caiu no quarto. Lá fora, a chuva continuava a bater, mas dentro dali o medo era absoluto. E enquanto Beatriz encarava a mulher que parecia carregar o mapa de seu próprio sufoco, uma dúvida cortante a perfurou por dentro. E se afinal ninguém ali fosse quem ela achava? E se o verdadeiro inimigo não estivesse do lado de fora, mas dela mesma, desde o começo?
Beatriz ficou imóvel, o coração estrangulado pelas palavras que pendiam no ar como uma sentença irreversível. Luciana tinha um olhar afiado, quase cruel, prendendo cada pedaço do silêncio que enchia aquele quarto pesado. A chuva lá fora insistia, batendo nas janelas igual um tambor de guerra, como se avisasse que nada poderia voltar a ser como antes. Ela tentou falar, mas a garganta secou demais. Palavras eram poucas, e as dúvidas muitas, perfuravam mais fundo do que qualquer faca. Então, a voz do Rafael se fez cortante, rouca, venenosa. Você, Zack. Não, é muito maior. É sobre poder, sobre quem manda no que sobra. Beatriz piscou, confusa demais para entender. E foi quando a porta do apartamento explodiu numa batida violenta. O som foi tão forte que fez o vidro da janela tremer, enviando pequenas rachaduras pelo canto. O susto congelou todo mundo, menos a mulher que entrou com passos firmes, sem usar o capuz. Uma terceira figura que Beatriz não tinha visto antes. Era uma mulher jovem, com olhos frios e um sorriso amargo, que parecia carregar o peso de um segredo que podia quebrar o mundo. Você vai querer ouvir isso, Beatriz, ela disse, a voz cortando o ar, porque tudo o que você acredita foi uma mentira inventada para te enganar. Beatriz tentou dar um passo atrás, as pernas bambas, o peito apertado, mas as palavras da mulher a paralisaram. Não só Rafael não é o que você pensa. Ela continuou, como também ninguém jamais soube quem era o verdadeiro Arthur Menezes. O rosto dela endureceu, e com um gesto lento, fez. A tensão explodiu do ar, e as peças começaram a cair de um jeito que faria qualquer coração implodir. Sabe o que realmente aconteceu naquela noite? A mulher falou. Cada palavra um soco na cara de Beatriz. Aquele homem que você segurava na rua, ensanguentado, não era Arthur. Era você. Beatriz congelou, sem entender. Ela havia tropeçado numa mentira tão grande que ficou sem chão. A mulher avançou alguns passos, puxou uma foto do bolso e a jogou no chão entre elas. Era uma imagem granulada, tirada por câmeras de segurança. Mostrava Beatriz, em frente ao apartamento, olhando fixamente para o corpo no chão. Mas o que era mais aterrador era o que aparecia por trás, refletido no vidro da imagem. O verdadeiro Arthur, vivo e sorrindo de um jeito sinistro, ao lado de outro homem. O verdadeiro Rafael, um desconhecido para Beatriz. A família de mentiras que você conheceu, Beatriz, foi um muro para esconder o que você fez naquela noite. Beatriz engoleu seco, o coração juntamente com a verdade se debatendo. A mulher se aproximou numa urgência assustadora. Você não matou meio-irmão nenhum. Você matou a si mesma. Você apagou o seu próprio passado e criou essa história toda para não enlouquecer. O mundo parecia girar. As pernas de Beatriz cederam e ela caiu na cadeira mais próxima, o corpo tremendo, a respiração falhando. Isso é loucura, conseguiu murmurar. A mulher aproximou um dedo do rosto de Beatriz, como lembrando que estava malhando nos olhos. Não, é verdade. Você tem amnésia, Beatriz. O acidente não foi do Arthur, nem do Rafael. Foi seu. Você apagou tudo porque viu algo que não podia suportar. E por isso inventou essa família, esses segredos, essa dor. O homem, que se dizia Rafael, respirou fundo e acrescentou. Era só questão de tempo até chegar aqui. O sangue não para de mentir. João, que até então estava calado, finalmente falou, a voz pequena e tremendo. Mamãe, você está bem? Quem é você, de verdade? Beatriz sacudiu a cabeça, uma mistura entre a dor da revelação e o medo da loucura, crescendo dentro dela. Tudo que viu, sentiu e lutou poderia ter sido apenas um sonho, um monstro inventado para esconder uma ferida ainda maior. E de repente, o telefone tocou. A mão dela quase caiu ao segurar. Atendeu com o corpo inteiro tenso. Do outro lado, uma voz masculina, diferente, fria como gelo. Beatriz, não erre o próximo passo, porque quem você acha que é? Está muito longe da verdade. Você nem imagina quem realmente é. Ela ficou muda, a chave do quebra-cabeça final. O que ela realmente era. Ainda escondido no lugar onde nem a memória dava conta de alcançar. No silêncio que se seguiu, com a chuva mergulhando tudo numa noite densa,
Beatriz percebeu que a única certeza que tinha era a pior de todas. Ela não era nem vítima, nem salvadora. Ela era, talvez, a maior ameaça para a própria história. E, olhando para o rosto confuso e assustado de João, soube que vinha aí algo muito mais sombrio. Algo que podia acabar com todos eles. Ficou a pergunta no ar. Se ela não era quem pensava, quem era, afinal? E qual seria o preço dessa verdade? Beatriz ficou imóvel, o telefone ainda quente na mão, o peito apertado como se alguém tivesse socado ali dentro. O olhar de João, tão pequeno e confuso, cruzava o dela, pedindo uma resposta que nem ela sabia dar. Um silêncio pesado encheu o quarto, só quebrado pelo som da chuva insistente lá fora. Que quando o celular vibrou de novo. Ela tentou alcançá-lo, mas o aparelho tremia tanto que quase escorregou da mão. Atendeu, sem saber o que esperar. Senhora Beatriz? A voz do outro lado estava tensa, urgente. Precisamos falar antes que seja tarde demais. A respiração de Beatriz ficou presa. Quem é? Perguntou, a voz mal saindo. É alguém que sabe o que você realmente é, que sabe o que você esconde, disse a voz, fechando com um estrondo de segredo. Só que, antes que pudesse falar mais, tudo mudou em um segundo. A luz do apartamento piscou forte, depois apagou. Um estrondo alto veio da porta da frente, que se abriu com violência, jogando chuva e vento lá para dentro. Um grito cortou o ar, um grito de horror. No escuro, figuras correram, sombras se mexendo rápido demais para entender direito. Mas quem Beatriz viu foi um reflexo torto no vidro da janela e um corpo caído, caindo lentamente no chão do corredor. Era João. O menino caiu no chão com um baque surdo, os olhos arregalados, a boca aberta e num silêncio que aterrorizava mais que qualquer grito. Beatriz correu até ele, o coração quase parando. Tô bem, mamãe, ele murmurou, a voz fina mal saindo. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, o corpo tremendo como se fosse feito de vidro. O sangue escorria lentamente da testa, uma mancha vermelha crescendo no tecido da camisa branca. O que aconteceu? Quem fez isso? Ela perguntou, o nó na garganta quebrando em lágrimas. No meio da confusão, a mulher de olhos frios perguntou num tom ríspido, quase desesperado. Beatriz, é ele, o João. Ele tem o quê? Um gene? Uma coisa que pode destruir tudo. Beatriz nem entendeu direito. Que gene? Que você está falando? Foi quando a voz que vinha do telefone interrompeu, grave e firme. João não é só filho seu. Ele é a chave do que todo mundo está tentando esconder. E se essa verdade sair, vai acabar com tudo. Com todos. Um frio mortal desceu sobre ela. E naquele instante, como em câmera lenta, ela viu a outra figura aparecer atrás da mulher dos olhos frios. Era um homem alto, com um brilho estranho nos olhos. O rosto parecia familiar demais. Era Arthur. O verdadeiro Arthur, mas diferente. Mais sombrio, mais ameaçador. Ele deu um passo à frente, e a mulher gritou. Não, ele não pode saber! Mas já era tarde. Arthur levantou a mão, mostrando uma pequena caixa preta. É hora de parar de mentiras, disse ele, a voz firme e cheia de poder. Essa aqui vai explicar tudo. Quem mandou matar? Por quê? Qual o pacto que a família realmente fez? Beatriz se encolheu, o corpo gritando para fugir, mas a mente presa naquele abismo de surpresas cruéis. João piscou, meio tonto, segurando a mão da mãe fraco. Mamãe, eu tenho medo, disse baixo, quase um sussurro. E então Arthur abriu a caixa. Dentro havia fotos, muitas fotos, vídeos, mensagens, segredos expostos em pixels brilhantes contra a escuridão. Mas o último arquivo, aquele que Beatriz viu rodar na tela do celular dela, congelou o sangue. Era ela, não a mesma mulher que segurava João agora. Era outra Beatriz, menina, adolescente. Mas o que chamou a atenção era o homem ao lado dela, sorrindo. Um homem que não era Arthur, e que ela sabia, no fundo, não poderia ser ninguém mais do que Rafael. Só que não o menino da rua. Um Rafael forte, poderoso, de olhos ameaçadores, como se fosse dono do mundo. E enquanto as imagens passavam, o enredo dentro de outro enredo,
Beatriz percebeu o choque maior. Ela e Rafael eram cúmplices. Ali, naquele passado que ela não sabia lembrar, tinham planejado tudo. Tudo. O homem sombrio que dizia ser Arthur chamou a atenção de todos. Vocês nunca entenderam, falou com voz carregada, que a verdadeira história não é sobre quem matou quem, é sobre quem se esqueceu de ser humano. A mulher de olhos frios deu um passo para trás, os olhos arregalados de medo. Vocês não vão acreditar no que ela fez, sussurrou. Beatriz olhou para João, que agora chorava silenciosamente, e sentiu o chão desmoronar de novo. Ela, a mãe, a vítima, a ameaça. Era parte de uma conspiração que não existia. Era a própria rainha do jogo. E, naquela hora, mais que medo, a vontade que tomou conta dela foi fugir. Mas a voz do Arthur cortou como uma lâmina. Não adianta correr, Beatriz. A verdade está aqui dentro, disse apontando para o arquivo, para o passado que ela apagou, e o futuro que de repente deixou de existir. E a última coisa que ficou no ar foi uma dúvida cortante. Se Beatriz era a maior ameaça, quem afinal era a vítima? O silêncio pesava demais no quarto. Beatriz segurava o celular frio. O arquivo com suas fotos congelado na tela, o peito apertado por um peso que parecia esmagar os pulmões. O olhar de João, confuso e trêmulo, cruzava com o dela. Ali, no meio daquele caos, o Arthur abria o arquivo, com uma calma que gelava a espinha. De repente, a voz dele cortou o ar, lenta, firme. Você não é Beatriz. O corpo dela estremeceu. Não era uma acusação. Era uma sentença. Um golpe que partia sem aviso. Ela arregalou os olhos, a garganta seca, incapaz de responder. Como assim? João sussurrou, o medo escorrendo na voz. O Arthur sorriu, um sorriso frio, que parecia desenhado por sombras. Isso aqui, ele apontou para o celular, só prova um pedaço da verdade. Mas a verdade completa é outra. Você é uma outra pessoa. Beatriz sentiu as mãos suarem, tremendo. O chão se movia, a cabeça latejava. O que ele estava querendo dizer? Quem ela era, afinal? Foi quando o celular tremeu de novo, fazendo a tela piscar. Um vídeo começou a rodar, e o que apareceu ali fez tudo virar uma tempestade de novo. No vídeo, uma mulher, não Beatriz, uma mulher diferente, mas com olhos quase iguais, segurava João, rindo baixinho. E depois, virando a câmera, mostrou um rosto que Beatriz conhecia muito bem. O homem que dizia ser Arthur, o falso Arthur. Só que sua expressão era diferente, sombria, acusadora, acusando a mulher. Ela não tem o direito, ela roubou minha vida. A voz do homem ecoava, carregada de dor e raiva. Beatriz engoliu em seco. As lágrimas começavam a queimar os olhos. O Arthur levantou o dedo, o tom grave. Essa mulher no vídeo é a Beatriz real, a mãe verdadeira do João. Você é alguém que tomou o lugar dela. Ao redor o clima virou um nó. Ninguém respirava direito. João, assustado, buscava a mão de Beatriz. Mamãe, ele sussurrou, a voz trêmula. Antes que ela conseguisse lutar contra a confusão, deu um estrondo forte na porta. O vidro da janela estremeceu. Um grito atravessou o ar. A mulher de olhos frios ergueu a voz com pressa. Seja quem for, não podemos ficar aqui. Estão atrás de vocês. Num movimento rápido, a porta foi arrombada. Fragmentos de vidro voaram pelo ambiente. 2 homens entraram, rostos cobertos, armados. O barulho da chuva lá fora se misturou ao som metálico das armas. Beatriz puxou João para trás, o coração batendo como um tambor louco contra as costelas. Corre! Ela gritou, mas antes que conseguissem dar um passo, o chão estremeceu sob seus pés. Um estrondo surdo, um barulho de algo despencando. E no meio do caos, essa voz ecoou novamente, distante, mas clara. Parou aqui, Beatriz. O vai querer saber a outra metade da história? O homem com o rosto frio, quem até então estava quieto, puxou do bolso uma pequena caixa. Era a mesma caixa preta que Arthur tinha mostrado, mas agora aberta, mostrando um documento amarelado, com letras tortas e uma assinatura que fez o sangue dela gelar. No papel estava escrito em letras grandes,
quase ameaçadoras. Termo de troca de identidade. Beatriz arregalou os olhos, o corpo tremendo como se um raio tivesse caído do lado dela. Vocês trocaram de lugar. Vocês não são quem pensam. Eu não era para estar aqui. O homem falou como se tivesse esperando aquele momento há muito tempo. Ela sentiu o chão sumir e a cabeça rodar. E de repente tudo ficou claro. E ao mesmo tempo um abismo se abriu sob seus pés. João agarrou a mão dela desesperado. Mamãe, o que está acontecendo? Quem eu sou? Antes que alguém pudesse responder, apagaram as luzes. E no escuro, enquanto um silêncio mortal envolvia tudo, a única coisa que restava era o som do coração dela, batendo em ritmo louco, anunciando que nenhuma verdade, por mais brutal que fosse, estava sequer perto de aparecer inteira. E uma pergunta latejava no ar, cortando tudo. Se Beatriz não era quem era, então quem diabos eram elas? E quem estava vivendo a vida errada? O jogo acabara de virar do avesso. E, pela primeira vez, ninguém sabia mais o que era real. Os tiros ecoaram pelo apartamento. Um som seco que fez tudo tremer. Beatriz cambaleou. O celular caiu no chão, estampando a tela num estalo agudo. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado como chumbo. O coração dela parecia explodir no peito. Cada batida um alerta de que algo terrível acabara de acontecer. João caiu no chão, a mão agarrando a cabeça. O sangue escorria quente, manchando o tapete claro. Ela se jogou ao lado do filho, o desespero esmagando a garganta. João! João, olha para mim, fala comigo! A voz dela estava tremendo, um fio quase se partindo. Mas ele piscava lentamente, os olhos turvos, apenas um sussurro tentando sair da boca. Não, mamãe. A palavra não vinha, engasgada no medo. Então, no meio daquela escuridão, tudo mudou. Luzes explodiram de repente. Um clarão cegante inundou o cômodo, e o barulho de sirenes elevei-se junto com gritos do lado de fora. Beatriz virou a cabeça, tonta, tentando entender o que estava acontecendo, quando o teto parecia desabar. E com um estrondo brutal, a parede atrás dela cedeu. Um buraco enorme se abriu, deixando entrar um grupo de homens armados, trazendo uma tempestade silenciosa de ameaça. Mas não eram policiais. Não tinham identificação. Eram sombras encapuzadas entrando rápido, precisando de algo ali. Um deles grudou um aparelho no peito de João. Um pequeno ponto vermelho brilhou sobre a pele, emitindo um bip assustador. Beatriz gritou, puxando o filho para perto, mas um braço forte a segurou com uma força que tomou o ar. Um rosto apareceu perto do dela, obscuro, e uma voz fria cortou na noite. Acabou o jogo, Beatriz. Você viveu no conto errado. João não é seu filho. Nem ele, nem você. O mundo dela virou de cabeça para baixo de novo. Rasgado, dilacerado, o pequeno aparelho em João começou a emitir um som ritmado, eletrônico e cruel, como se fosse uma bomba. Ela levantou o rosto buscando fé, esperança, qualquer coisa que a salvasse. Foi quando a voz voltou a falar, mais lenta, quase sussurrada, imprensando o silêncio. O que vocês carregam não é um gene, é uma arma viva, um vírus escondido que pode destruir tudo. E não é só a sua história que está falsa. Vocês são parte do plano. Todos. Beatriz sentiu o corpo congelar, a visão falhando, mãos tremendo loucamente. João chorava baixinho, sem entender, segurando o rosto da mãe com força. Não. Ela repetia como um mantra quebrado. No meio do caos, o homem que dizia ser Arthur surgiu da sombra, um sorriso cortante marcando o rosto. Vocês foram usados, condenados a serem peões. A história de vocês é só uma fachada. Vocês não são vítimas, são cobaias. Beatriz engoliu em seco e quando olhou para aquela figura, que parecia ter o poder de decidir quem vivia e quem morria, viu o inferno espelhado nos olhos dele. Mas então, no instante seguinte, algo aconteceu mais chocante que tudo. O próprio João... Os homens recuaram, alarmados. Ali, parado no meio do apartamento destruído, João sorriu. Um sorriso estranho, quase mecânico. Mamãe, eu lembro agora. Eu sei tudo.
A voz dele não parecia mais só dele. E o brilho nos olhos não era inocência. Era outra coisa. Algo aterrorizante. Beatriz sentiu o mundo quebrar em pedaços menores que vidro. Como se seu filho, seu pequeno, fosse a própria chave de uma guerra invisível. Uma arma secreta pronta para explodir de dentro para fora. O homem à frente dela riu baixo, cruel. Vocês não fizeram as perguntas certas desde o começo. Não procuraram o inimigo real. Vocês achavam que fosse o passado, a morte ou os segredos da família? Errado. O inimigo está aqui, dentro, entre vocês. A casa virou palco de um silêncio denso. Beatriz segurou João, apertando tão forte que sentiu a respiração dele mudar, a pele dele esquentar contra a dela. E por um segundo, ela teve certeza de que aquele abraço era um zíper que fechava o que restava da humanidade do menino. O clarão das sirenes brilhava no rosto dos homens enquanto tudo escurecia novamente, como se o próprio ar tivesse sido sugado dali. E a última coisa que soou, ecoando como um trovão no peito dela, foi a voz fria daquele homem. Cuidado, Beatriz. Agora que sabe, não tem volta. João não é seu filho. Você nunca foi sua. E o jogo só começou. Ela fechou os olhos, tentando gritar, mas só o silêncio apertado respondeu. Beatriz segurava o filho, e não mais sabia se ele era salvação ou destruição. E no fundo, só a certeza cruel. Qualquer verdade que viesse dali iria desmoronar tudo. E talvez acabar com todos eles. O silêncio caiu pesado, esmagador, quando a voz fria daquele homem sumiu no escuro. Beatriz segurava João com tanta força que doía. O corpo do menino mole nas mãos dela, a cabeça pingando sangue, a blusa branca manchada demais. O ar carregava um peso sufocante, a só lembrança do que tinham acabado de ouvir queimava na garganta. O relógio marcava cada segundo com um som de martelo cravando no peito. Então, de repente, algo aconteceu. Algo que fez o chão tremer de verdade. A luz piscou, primeiro fraquinha, depois um clarão que cortou tudo. E no escuro que ficou depois, um estouro brutal, como se o teto inteiro fosse desabar. Fez Beatriz prender o ar. Um rolo de fumaça negra veio do corredor, queimando os olhos, entrando no pulmão. Corre! Gritou a mulher de olhos frios, puxando Beatriz e João. A porta da frente explodiu em pedaços, lançando o vidro em todo canto. Homens de preto, rostos cobertos, entraram correndo, armas apontadas, olhando tudo como se estivessem caçando. Mas o que parou Beatriz no lugar foi outra coisa. No meio daquele caos, a figura que ela jurava estar morta apareceu. Não o homem que dizia ser Arthur, mas o verdadeiro, o rosto branco, olhos negros, uma expressão de dor crua que fez a respiração de Beatriz falhar. Ele cambaleou para dentro do apartamento, o corpo coberto por feridas, sangue ressecado. Um frêmito percorreu o lugar. O silêncio se quebrou num sussurro coletivo. Arthur? Beatriz engoliu seco. A verdade explodiu na cara dela com força bruta. Ele estava vivo. Mas não era o Arthur que ela conhecia. Tinha um olhar vazio, como se estivesse preso numa prisão dentro dele mesmo. Os homens de preto enfureceram-se. Ele acordou. Uma voz gritou como um comando enfurecido. De repente, um disparo. Um tiro certeiro atingiu o chão perto de Arthur. Ele caiu de joelhos, mas o rosto se virou para Beatriz. E naquele instante, ela viu algo que a congelou de vez. Nos olhos dele, a única coisa que brilhou foi um sorriso frio. Tão frio que parecia enterrar o passado, o amor e a história. Beatriz, eu nunca saí, ele disse, a voz mais baixa que um sussurro, mas que cortava a alma. Eu estava apenas esperando. Para voltar ao jogo. As paredes do apartamento pareciam fechar. Beatriz sentiu o mundo sumir sob os pés. João chorava baixinho, agarrado nela. Mas o que veio depois foi pior. No meio do fogo cruzado, o homem que até então se fazia passar por Rafael deu um passo à frente e puxou um documento do bolso. As mãos dele tremiam, mas os olhos brilhavam com uma decisão assustadora. Chega de mentiras, ele disse, e jogou no chão uma cópia do mais pesado segredo de todos.
O papel tinha uma assinatura, uma data antiga e um nome que nunca tinha sido falado até então. Beatriz parou o queixo no peito e leu as palavras que mudariam tudo de novo. Assinado Beatriz Menezes. A multidão congelou. O nome dela ali, escrito em tinta fresca, ligava uma história que ninguém imaginava. Mas a reviravolta ainda não estava completa. Enquanto o Arthur verdadeiro se arrastava pelo chão, a voz dele cortou o silêncio com algo que parecia um anúncio de morte. Vocês, todos vocês, todos, estavam errados. Não existe filho nenhum. Não existe família. O quê? Beatriz tentou recuar, sentindo a cabeça girar, o mundo distorcer. Somos peças, somos máscara, somos ecos de um jogo que começou muito antes de nós. E foi nesse instante, no meio da sala, que João disparou um riso estranho, profundo e completamente fora de hora. Olhou para a mãe com olhos que não eram dele. Vocês acham que a verdade está no passado da gente? A verdade é que eu não sou filho de ninguém. Eu fui criado para ser o fim. A arma secreta. O brilho nos olhos do menino desapareceu, e no lugar, algo horrível cresceu. Um sorriso de malícia que não deveria existir na boca de uma criança. Beatriz sentiu o peito explodir de dor. Porque naquele momento, a última peça caiu. João não era o filho inocente. João nunca foi. Ele era a chave para abrir uma porta que Beatriz nunca quis, e nem deveria atravessar. E enquanto o homem chamado Arthur caiu no chão, resignado, a mulher de olhos frios sussurrou apenas uma coisa. O jogo acabou de ficar real. E, no escuro que cobriu o apartamento e destruído, a única pergunta que sobrava, congelando tudo em silêncio total, foi: quem afinal ainda podia confiar quando a maior ameaça estava dentro de casa, sorrindo para você? O silêncio virou um grito preso na garganta de Beatriz. João tremia nos braços dela, mas seu corpo já não era só uma criança. Era a tempestade pronta para explodir. O homem que se dizia Arthur recuava, as sombras brincando com seu rosto, agora desacreditado por todos ali. Beatriz sentiu o coração rachar, a dor mais profunda cortando seu peito em pedaços afiados. Tudo o que ela acreditou, lutou, amou, tinha caído num precipício de mentiras e máscaras. Lá fora, a chuva lavava as ruas, como se tentasse apagar aquela noite horrível. Mas dentro do apartamento, o ar estava pesado, como se um peso invisível esmagasse a alma de todos. João! A voz dela saiu rouca, quase um sussurro desesperado. Quem é você agora? O que virou? Os olhos do menino piscavam e havia uma estranha luz dentro deles. Nem humana, nem criança. Algo que aterrorizava só de olhar. Ele abriu a boca para falar, mas não era a voz dele que saiu. Eu sou o fim do que começou ali atrás. Beatriz se afastou. Caiu sentada no chão frio, a cabeça girando. Lágrimas misturavam a dor com a chuva que infiltrava pelas janelas, e o coração dela pulsava forte demais para aguentar. De repente, portas foram arrombadas. Um grupo de homens de preto entrou silencioso, movidos por um comando invisível. Não eram polícia, nem salvadores. Eram os bônus daquele jogo sujo que destruía tudo. Chega! Gritou uma das vozes firmes. Era a mulher de olhos frios, que até então observava silenciosa. Ela encarou o Arthur falso, depois Beatriz, depois o menino, e algo mudou no ar. Isso aqui, disse ela, apontando para Beatriz e João, não é só um jogo. É a chave para o que pode acabar com tudo que restou. A ficha caiu na cabeça de Beatriz. Não havia inocentes. Não havia vítimas. Só peças num tabuleiro gigante que se alimentava da escuridão das suas próprias histórias. João, com aquele sorriso estranho ainda no rosto, segurou firme a mão da mãe, num gesto que era ao mesmo tempo um pedido e uma ameaça. A mulher de olhos frios tirou do bolso um pequeno dispositivo, apertou um botão e luzes vermelhas começaram a piscar no peito do menino. Um alarme baixo ecoou pelo apartamento. Eles nunca quiseram que isso viesse à tona, disse ela, com voz dura. Mas agora não temos escolha. Beatriz, você vai precisar correr. Este jogo está longe de acabar e eles vão atrás de você. Beatriz piscou, tentando assimilar. Ainda com o corpo colado no chão, levantou-se devagar, segurando João, que parecia um estranho e alguém que ela amava ao mesmo tempo. Era loucura. Era caminho sem volta. Na última cena,
Antes de uma chuva insistente apagar as luzes da rua, ela olhou pela janela e viu o carro preto que tanta ameaça carregava. Parado ali na esquina, as luzes apagadas. Dentro, uma sombra que parecia esperar, e a voz dela ecoou no silêncio da madrugada. Eu não vou deixar vocês ganharem. Eu não vou deixar meu filho ser isso. Mas até onde estamos dispostos a ir para salvar o que resta de nós? A verdade, mais pesada que o silêncio, estava lá, nas entrelinhas do medo e da dor. E o jogo continuava. E aí, meu amigo? Se você quer não perder nada dessas histórias que vão mexer com sua cabeça, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe para depois, porque a próxima reviravolta pode chegar a qualquer momento. E você não vai querer ficar de fora, né? E esse é o momento para mostrar que você tá junto. Vai lá e esmague o botão de like. Ajuda demais, sério. Faz o algoritmo trabalhar a nosso favor e garante que mais gente veja tudo isso. Não esquece também de inundar a seção de comentários com seu queixo no chão. As suas teorias, suas dúvidas, quero ver tudo. É a hora de trocar ideia e fazer essa comunidade crescer. E por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que vão pirar com esse final e merecem conhecer essa trama. Não espere nem mais um segundo para espalhar essa bomba. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer tudo isso para manter o canal vivo. E eu conto com você para não deixar essa história morrer.